E aí, meus amigos, bom dia. Hoje, 19 de fevereiro, quarta-feira, falaremos sobre o tema Não pense de si mesmo além do que convém. Faz parte de um versículo, vamos ler abaixo, tá? Vamos lá, meus amigos. Não pense que o pecado do alcoolismo, do vício, da promiscuidade é causa. Antes devem ser vistos como sintomas. A causa sem dúvida alguma, a queda do homem em sua desobediência a Deus, lá no princípio. E esta causa, ela que reverbera, primeiro, quando o homem pensa de si mesmo além do que convém, tá? E do pecado no singular, que foi feito lá no Gênesis, começa a ter os pecados no plural. O resto, a história, a história de cada um que você e eu vemos todos os dias, já é dito, tá? É tão comum a autopromoção que a pessoa nem se dá conta que já é um condenado julgando alguém por conta de um sintoma e não de uma causa. Não é contraditório isso? Romanos 12, 3, né? Lembra que nós lemos ontem o 12, 2 e anteontem o 12, 1. E hoje o 12, 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Ou seja, não abrace o mundo com as pernas. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Irmãos, é bom sempre esclarecer essas coisas aqui. Quando fala aqui a medida da fé, ele não está mensurando a fé, tá? Porque a fé é um dom de Deus. E é um dom. Só que ela vai ser usada em você conforme Ele quer. Entendeu? Quando Jesus fala assim, aquele que tiver uma fé do tamanho do grão de mostarda, vai pedir para esse monte sair daqui e ir para outro lugar, e vai. Ou seja, imagina se a sua fé tiver um grão de mostarda, olha o poder de você levar um monte de um lado para o outro. Ele quer dizer o seguinte, que a fé que Deus colocou em você, que é um dom dele, entendeu? Tem poder para fazer tudo o que ele quiser, na medida em que ele quiser. Mas a fé é sempre a mesma. Portanto, você não tem que se preocupar simplesmente com a fé, mas no Deus da fé, aquele que te doou a fé, tá? Porque é o meio no qual ele usa para que as coisas aconteçam. Por isso que temos que orar sempre, ficar ligados na palavra, para que a nossa fé não fique abalada dentro desse corpo, né, que é totalmente decaído. Ok? Vamos lá. Saudável e ainda doce. Tudo de bom. Melhor ainda quando você tem certeza de um futuro próspero e que sua esperança jamais será desvanecida. O segredo está na sabedoria e no temor ao Senhor. Ó, Provérbios 24, 13, 14 diz: Filho meu, saboreia o mel, porque é saudável, e o favo, porque é doce ao teu paladar. Então sabe que assim é a sabedoria para a tua alma. Se a achares, haverá bom fruto, e não será frustrada a tua esperança. A fonte da juventude está em priorizar o nome do Senhor. E a subtração da vida está no caminho de quem tenta contaminar a fonte. Provérbios 10, 27 diz: O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos são abreviados. Vocês já perceberam que aquelas pessoas que realmente temem ao Senhor, óbvio, né, que todo mundo envelhece, né?
os cabelos brancos, né, como os meus aqui, vão aparecendo, não tem jeito. Mas a pessoa olha para você e fala bem assim, eu vejo algo diferente em você. Você parece ser mais jovial. Eu fico vendo, às vezes, pessoas bem mais novas do que eu, me chamando assim, ô jovem, ô jovem. Aí eu pergunto quantos anos tem a pessoa, ela fala assim, tem 40. Aí, ou 45, assim, eu pergunto, e quantos anos você acha que eu tenho? A pessoa fala, você deve ter uns 40 também, né? Então, eu falo, não, eu tenho 59. Eu, em março agora, vou ser ancião, vou fazer 60. Entendeu? Eu noto que as pessoas que realmente buscam o Senhor têm um semblante mais limpo. Não tem aquela carga pesada do pecado, do mal nela, e ela nem percebe que esse mal está nela. É interessante isso, né? Preste atenção nesse detalhe, tá? Mas os anos dos perversos serão abreviados. Esperar em Deus só se for agora, depois e sempre, pois dicotomizar, né, separar a história em benefício próprio, sem considerar a soberania divina, é o mesmo que atravessar uma highway, né, aquelas grandes pistas, na hora do rush, na hora daquela confusão de carros, e não querer ser atropelado. É lógico que vai. Cuidado. Leia bem o outdoor. Falando isso porque em Abacuque 2:2, Abacuque escreve ali, Deus manda escrever ao ponto das letras serem tão grandes que alguém correndo consiga ler. Então você imagina que aquilo ali é uma espécie de outdoor, tá? E o texto de Abacuque 2:4 fala bem assim, o justo pela sua fé viverá. Reparem que ele não fala que o justo viverá de ofertas, viverá da sua contribuição, né, das indulgências dos sacerdotes, né, da cobertura dos sacerdotes. Isso não existe, entendeu? A minha cobertura é o Espírito Santo, é a sombra do Onipotente, entendeu? Fique atento, porque o texto está dizendo isso. O justo viverá pela fé, não é pela fé dos outros também, não, é pela fé, fé de Deus em você, que é dom de Deus, segundo Efésios 2:8-9, tá? Salmo 131:3 diz, espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Oh, graça maravilhosa, né? Que um dia me alcançou. Sem ela, já não estaria entre os viventes. Não veria mais a luz e não saberia do seu amor. Sem nada oferecer, pagar ou reaver. Fui alvo da graça e sem merecimento algum, vivo para servir. Se você vai diante dos homens, você encontra a lei. Se você for diante de Deus, você encontra a graça. Que Deus renove suas forças e te use para a glória dele, em nome de Jesus. E lembre-se, não pense de si mesmo além do que convém. Amém.